Sabadão eu tô por cá pra fazer aqui um biquinho aqui. Preto Vaz, você trouxe o equipamento de trabalho? Claro que eu trouxe. Como é que eu vou vir trabalhar sem equipamento de trabalho? Aqui, ó. O predeiro não pode vir trabalhar sem equipamento de trabalho não, rapaz. Aí, ó. Tá vendo só? Isso aqui é a primeira coisa que o predeiro tem que trabalhar, tem que trazer pra obra, é isso aqui. Esse bicho aqui. Aqui, ó. É a primeira coisa que o predeiro traz pra obra, é isso aqui, ó. Caixa de som ligada. Tá vendo? As melhores músicas. Os grandes eventos. Você só encontra aqui. www.portaldoarrocha.com.br. Site oficial do Arrocha. Já dá pra fazer uma zoadinha. Urso escandaloso do nada. Urso não, ursinha, né? Que é rosinha.